salmista Davi diz em um de seus salmos: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que a gente consiga entender a oportunidade, o privilégio de poder estar na presença dele, amém? Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler o verso 25 e 26. Quem achou diz amém? Parece que foi uns 4, 5 só, vou perguntar de novo, né? Quem achou diz amém? Amém. Quem está cansado aqui hoje? Quem teve um dia difícil hoje? Dá um glória a Deus. Parece que a maioria está bem descansado, né? Então quem achou e dá um glória a Deus? Aleluia, só estava faltando um incentivo, né? Então eu vou ler, os irmãos acompanhem. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Repita comigo, sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria e Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: eis aí o teu filho. Vamos ler o 27 também. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Como já foi falado aqui, irmãos, nós estamos aqui hoje, viemos prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e homenagear as nossas mães, amém? Amém? Eu quero que vocês fiquem comigo agora, amém? E hoje é um dia, irmãos, que tem filhos que perdeu a sua mãe, e que para esse talvez não seja um dia tão alegre. Também existem mães que perderam filhos, e mais difícil ainda, porque os pais não foram feitos para enterrar os filhos. Na lógica, nós filhos fomos feitos para enterrar os nossos pais. Mas uma mãe não foi feita para enterrar um filho. Então tem pessoas hoje que têm a tristeza de ter enterrado um filho, filhos que já perdeu a sua mãe. Tem filhos que nem conheceu a sua mãe. E por aí vai. Mas independente de todas essas coisas, nós que temos a oportunidade, temos que ser grato a Deus e aproveitar todo o tanto possível, não só o dia das mães, mas todos os dias que temos a nossa mãe. Amém? Quantos hoje conseguiu passar com a sua mãe? Dá um glória a Deus. É interessante, irmãos, esse ano eu passei sem minha mãe e sem minha esposa, totalmente abandonado. Tem coisas que acontecem, né? Graças a Deus, na sexta nós fomos buscar as florzinhas lá em Santa Fé. Passei um tempo com a minha mãe, mas hoje não foi possível. Só que hoje, irmãos, é um dia que foi colocado como o dia, eu penso que o dia das mães foi colocado para os filhos desnaturados. Como assim, pastor? Porque às vezes ele não lembra da mãe nem um dia do ano. Aí tem um dia pelo menos parar e falar: não tem jeito, pelo menos um dia você vai ter que lembrar da velhinha. Mas louvado seja Deus por quem teve o privilégio, a oportunidade de passar com sua mãe hoje. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, irmãos, que
Nós sabemos que todos nós vamos partir um dia. Muitos aqui já perderam suas mães. E quem não perdeu, vai chegar um momento que vai perder. Porque essa é a lógica. Quem está me entendendo diz amém. Então aproveite o tempo que você tem. Só que infelizmente, presta atenção nisso. Infelizmente, nós os seres humanos, na maioria das vezes, só aprendemos com a perca. Nós seres humanos, na maioria das vezes, irmãos, só vamos dar valor depois que perder. Infelizmente. Essa é uma tendência natural nossa, dar valor depois que perde. E isso é no geral. Mas em nome de Jesus que você possa refletir. Dê valor em tudo que Deus tem te dado. Desde mãe, desde pai, desde esposa, de filhos. Dê valor, seja grato, aproveite. E uma coisa que eu tenho aprendido é que quando você perde, quem sabe a mãe, um amigo, um irmão, o esposo ou a esposa, cabe a nós fazermos uma escolha, irmãos. Reclamar, murmurar, ficar cabisbaixo, ficar entristecido pelo tempo que você não vai ter essa pessoa do seu lado mais, ou louvar a Deus pela oportunidade e o tempo que Deus deu a essa pessoa para você passar com ela. Então ou você vai reclamar pelo tempo que Deus te deu para estar com ela, vai reclamar pelo tempo que você não vai estar com ela, ou agradecer pelo tempo que você esteve com ela. Então cabe a nós decidirmos. Talvez hoje você perdeu a sua mãe, mas você pode lembrar de tudo que ela foi. Você pode lembrar de tudo que ela te ensinou. Você pode lembrar de o quão importante ela foi na sua vida. E ao invés de entristecer, louvar a Deus pelo privilégio dessa mãe que Deus te deu. Amém? Mas o que eu quero falar nessa noite, quero tentar ser breve. Esse texto que nós lemos, irmãos, Jesus já estava na cruz. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender. Jesus, junto à cruz, olha aí o 25, junto à cruz, ele já estava junto da cruz. E ali, a mãe dele também estava ali. E também estava ali o discípulo que Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João, não o Batista, é o João. Amém? João Batista é que só abriu o caminho para Jesus. Pouco tempo depois ele foi morto de forma terrível. Ele foi decapitado, ou seja, foi cortada a cabeça dele. E depois o Senhor escolhe um outro João para ser seu discípulo. E é o único discípulo que a Bíblia fala que Jesus amava. E aqui nesse texto, irmãos, então estava ali Jesus na cruz, estava Maria, a mãe de Jesus, outras duas Maria, e o discípulo que Jesus amava. E aí Jesus aqui, irmãos, ele dá uma responsabilidade. No verso 26, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. O que Jesus estava dizendo? Olha, a partir de agora, mãe, o teu filho, quem vai me substituir é o meu discípulo amado. Ou seja, João será o teu filho a partir de agora. Aí no versículo 27, Jesus olha para João e diz: João, a partir de agora, a minha mãe vai ser a sua mãe.
Sabe o que Jesus nos ensina, irmãos? São 2 versículos e depois volta a questão da crucificação. E sabe o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Ele ia partir, ele estava concluindo o propósito que ele veio, que estava designado, que ele veio fazer, mas ele não deixa a mãe dele desorganizada, não deixa de qualquer jeito. Ela pega o João e fala: João, você vai cuidar da minha mãe, você vai cuidar de Maria. Mãe, você não vai ficar sozinha, a partir de agora o João substitui o meu papel. Quem está entendendo? Diz um glória a Deus. E é muito interessante isso, irmãos, porque às vezes a gente não para entender, mas Jesus, até nessa questão com a mãe, ele é um exemplo para nós. Ele nos ensina que não podemos deixar a nossa mãe desamparada. Ele se prepara para que a mãe dele continuasse sendo cuidada. E isso é no geral, irmãos. Temos que entender isso e sentir essa responsabilidade. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade cuidar da nossa mãe. E talvez, se você não tem condições de estar lá, como Jesus não estaria mais, você precisa organizar para que alguém faça o que precisa ser feito, para que alguém cumpra o seu papel. Eu vi uma mensagem essa semana que a mãe estava no asilo, próximo da sua morte, e ela manda chamar a sua filha porque já estava nos últimos momentos dela. Preste atenção nisso. E agora então vem a filha, e a filha diz: mãe, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer nesses últimos momentos de vida que a senhora tem? E a mãe olha e diz: filha, eu quero que você organize para pôr ventilador em todos os quartos aqui. Quem fica aqui no asilo sofre muito, um calor intenso, terrível. A moça olha a mãe falecendo já e diz: tudo bem, mãe, eu vou fazer, eu vou organizar. Que mais, mãe, que mais? E aí ela diz: olha, organiza para pôr alguma coisa aqui para resfriar a comida. A maioria das vezes a gente não come porque estraga a comida. E aí a moça, preocupada com aquilo, sem entender, diz: mãe, mas por que a senhora não pediu antes? Por que a senhora não avisou antes? Agora que a senhora vai morrer, a senhora quer que faz essas coisas? E ela diz: sabe por quê, filha? Porque quando os seus filhos te colocar aqui no asilo, se não tiver essas coisas, você não vai suportar. É forte, não é, irmãos? Ou seja, a mãe estava preocupada já com a filha, porque se a filha fosse passar as mesmas coisas que ela estava passando, a filha não suportaria. Então, uma reflexão. Mas eu quero falar rapidinho 6 formas, irmãos, de como nós amarmos a nossa mãe. Talvez você vai falar: pastor, mas eu já amo. Como que você ama a sua mãe? Eu quero dar algumas sugestões rapidinho, e já vamos orar pelas mães. 6 formas de como amar. Porque, irmãos, as pessoas confundem muito palavras com atitudes. Quantas pessoas que dizem: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, mas não mostra com atitudes. A mulher é diferente do homem. A mulher, ela precisa ouvir que ela é amada. A mulher precisa disso. Ela precisa ouvir palavras: olha, eu te amo. Ela
precisa ouvir a mulher. O homem é diferente. Sabe como que o homem fala para a mulher que ele ama? Pondo comida dentro de casa, acordando de manhã, trabalhando duro para sustentar a família, procurando dar o que a esposa e os filhos precisam. Isso, irmãos, é a lógica, é o jeito de o homem dizer eu te amo. E às vezes a mulher não entende o lado do homem nesse sentido. E o homem não entende que a mulher, se você não falar, ela não vai sentir amada. Mas no geral, irmãos, quantos que só falam com palavras? Quantos esposos que até falam, mas a atitude dele não demonstra que ama. Então, no resumo aqui, irmãos, o amor não é só com palavras, é com atitudes. É necessário falar, mas agir da forma que falamos. Então, eu vou só ler rapidinho. 6 formas de dizer que nós amamos nossa mãe. Primeiro, ame a sua mãe verbalmente. Ou seja, ame ela falando. Porque a questão de falar, irmãos, é um desafio. Quantos nós não conseguimos falar que amamos? Parece que tem uma barreira. Não fomos criados assim. Não fomos ensinados assim. Quantos de nós fomos criados de forma grotesca, que não fala sentimento, só natureza? Temos dificuldade de falar. Quantas pessoas, irmãos, que depois que morre a mãe, poxa mãe, eu nunca falei o quanto eu te amava, nunca falei o quanto a senhora era importante para mim. Então a primeira forma de amar, irmão, é verbalmente, é dizer para ela: mãe, eu te amo, mãe, a senhora é especial para mim, a senhora é a melhor mãe do mundo. Quem está entendendo diz amém. Pastor, eu não tenho esse hábito. Irmãos, começa agora. Eu não canso de dizer, irmãos, que eu fui criado desse jeito. Não dizia que ama, não abraçava. Eu não lembro, irmãos, até depois que eu casei, de nunca ter dado um abraço da minha mãe, um beijo. Era para lá, um para lá, outro para cá, e assim que era. E eu creio que muitos de vocês foi criado assim também. Só que aí depois que eu casei, eu fui aprendendo, acabou. Aonde eu vejo a velhinha, eu agarro ela, ela me dá um beijo, eu dou um beijo nela. Eu mudei o meu jeito, irmãos. O meu pai, se você vê eu chegar e eu e meu pai cumprimentar, eu dou um beijo nele, ele dá um beijo em mim. Mudei, irmãos. A gente tem que aprender na caminhada. Por mais que não é hábito, não acostumamos. Por quê? Temos que agir. Então a primeira forma, verbalmente, fale que ama, fale o quanto ela é importante para você, quanto ela é importante para você, você que ainda tem a sua mãe. Então a primeira forma é dizer verbalmente, com palavras: você é uma mãe especial, eu te amo, você é tudo para mim. Diga com palavras. Eu tinha já ensinado Samuel quando ele falou da mãe dele aqui, ó, a mãezona morena, bonitona, né, Samuel? Tem que falar do jeito. Samuel foi um exemplo aqui hoje, é brincadeira. Ele foi um exemplo, é isso aí, irmão, fala. A segunda forma da gente amar a nossa mãe é amar fisicamente. Então primeiro nós vamos falar, e segundo, nós vamos agir fisicamente. Como? Quem aqui pega na mão da mãe para dar benção até hoje? Tem alguém ainda? Ah, achei que era só eu, antiquado. Porque por meninada de hoje é antiquado pedir benção, né? Tô indo, mãe. A senhora não me vê aqui, é porque eu fui. E nós, foi criado de que jeito? Benção mãe, benção pai, né? Deus abençoe, meu filho. Porque existe, irmãos, uma bênção sobre a vida do pai e uma bênção sobre a vida da mãe, que tem autonomia de te abençoar e de te amaldiçoar. Já viu aquele ditado que praga de mãe pega? Quem ouviu esse ditado aí?
Não é que praga de mãe pega, é porque a palavra da mãe tem poder, a palavra tem poder. Então, verbalmente falando, segundo fisicamente, abraça, beija, pega na mão, dispensa. Eu conheço, irmãos, pessoas que ele não viaja. Se ele for viajar, ele vai na casa da mãe e fala: mãe, eu vou viajar, me abençoa. Vai com Deus, meu filho, Deus abençoe. Vou fazer tal coisa, viu, mãe? Ora. Ele entende o quão importante é a bênção da mãe. Aí eu pergunto: quantos de nós temos abraçado? Esses dias eu vi um rapaz que pegou a mãe dele no colo, brincando. Então assim, cada um é cada um, irmãos, mas temos que demonstrar, para que não haja depois arrependimento. Eu falo que a maioria das pessoas, quando está em pranto, em desespero, na morte da mãe, do pai, do irmão, a maioria das vezes, irmãos, é mais remorso. Remorso porque podia ter abraçado, podia ter amado mais, podia ter dedicado mais tempo. É um remorso. Então ame fisicamente. Abraça, beije, etc. Terceira forma de você amar sua mãe. Agora, isso aqui é uma coisa que me preocupa muito. Presta atenção. A segunda forma, irmãos, é você amar sua mãe sendo paciente. Pacientemente. Oh, irmãos, desafio quando os pais ficam velhos, dependente dos filhos. Infelizmente, aquele ditado que uma mãe cria 10 filhos e 10 filhos não cuida de uma mãe, vocês concordam que é verdade? Aí eu pergunto: não cuida quando tem, aí depois que morre fica aí resmungando? Nós já tem que ir se preparando para cuidar das nossas mães. E vai ser difícil, irmão, não vai ser fácil não. Conforme ela vai ficando velha, ela vai ficando teimosa, enjoada, vai ficando custosa. Eu falei para minha mãe esses dias: a senhora está com as enjoeiras que eu não sei de onde não, ela deve estar me assistindo. Vai ficando velha e vai ficando enjoada. Para com isso só. Mas vai ter, irmão, não tem jeito. A gente já viu aquela imagenzinha, né, que o começo é igual ao fim. E não é igual. Mesmo jeito que ela teve paciência com você. Quantas vezes ela limpou essa bunda sua? Comida na boca, lambrecava tudo, sujava tudo. E ela vinha ali com amor, com paciência. Eu acho que a das maiores dádivas das mães, irmãos, é a paciência que ela tem com os filhos. O que ela suporta, o que ela aguenta. Só que aí, quando inverte, nós não tem paciência não. Nós queremos mandar para o asilo. E ainda existe até uma teoria: não, pastor, mas o asilo vai cuidar bem delas. Então vai morar você no asilo, ué. Se lá é bom, ué. Então temos que seguir o exemplo de Jesus aqui. Jesus não ia ter como cuidar, mas ele preparou um filho igual ele para melhor, para cuidar dela. Então a terceira forma é ser paciente, irmãos. Vai ter que ter paciência. Eu vejo o meu padrasto, vai entrar no carro, não consegue mais erguer a perna, dificuldade. E tem que ter paciência, meu amigo. Desliga o carro, vai lá, ajuda. Tem que levar no médico, ela não vai querer ir no médico. Não, eu estou bom, não preciso ir no médico não. E você tem que ir com jeitinho. Não, mãe, precisa, vamos lá ver. Vamos cuidar. Então é uma forma de amar, irmão, ser paciente. E poucos filhos são pacientes. Se vê tem uma coisa, irmãos, que ferve meu sangue. Eu vou muito para o médico e vejo filhos, marido, filhas acompanhando às vezes, ou o pai ou a mãe.
E as pessoas agindo com grosseria, sem paciência. Tá aqui, ó, vamos, e sai arrastando o velhinho, nem dá conta de andar, a velhinha. Ô, irmão, isso é muito triste, irmãos. Então, uma forma de amar é você ter paciência. Paciência para ouvir. Quem está me entendendo? Em quarto lugar, irmãos, a quarta forma de nós demonstrar amor pela nossa mãe é sermos gratos, é demonstrar gratidão para elas. Você já demonstrou para sua mãe o quanto você é grato pela ter cuidado de você? Irmãos, o processo do cuidado de uma mãe, ele é muito longo. Olha, é impossível enumerar quantas refeições sua mãe fez para você. Quantas? Quantas fraldas ela trocou? Quantas noites sem dormir por nossa culpa, estarmos doentes ou outras coisas? Quantos banhos ela te deu? Quantas vezes ela limpou o seu quarto? Então, você consegue mensurar o quanto nós devemos para nossa mãe? Quantas vezes ela abriu mão das coisas por você? Quantas coisas ela deixou de comprar para ela que ela precisava para fazer o que você quer, que você precisa? Quantas vezes? Então tem que ser grato. Tem que ser grato. Tudo e mais um pouco que você puder fazer por ela, por gratidão, é pouco, irmão. Você não vai conseguir fazer tudo que ela fez por você. Eu me lembro que eu e minhas irmãs pequenos, minha mãe trabalhava em 2, 3 serviços domésticos, lavava roupa, passava roupa. Aí às vezes a patroa dava um pedaço de bolo para ela. Você acha que ela comia? Ela levava para casa, chegava lá, partia o bolo em 3 pedacinhos. Isso não é só minha mãe não. Vocês têm noção o que mãe nossas de vocês fizeram? Que é um amor. Irmãos, abaixo de Deus, a mãe é a única que ama incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Amar sem esperar nada em troca. Amar sabendo que vai ser às vezes ingrato, que não vai retribuir. O amor de mãe é tão grande que às vezes o filho dela é um dos maiores bandidos, matador, pode ser o que for. Ela nunca vai deixar de amá-lo. Sim ou não? Nós vamos olhar para ele como um bandido, seja lá como o que for. Ela vai olhar para ele como mãe, vai olhar para ele como filho. Então a quarta forma da gente amar a nossa mãe é com a gratidão, sendo grato. Em quinta forma de amar a nossa mãe, irmãos, é sendo generoso, usando a generosidade. Tem muitos, presta atenção nisso aqui. Tem pessoas que se ele tratasse os amigos dele igual trata a mãe, ele não teria um amigo. A Bíblia fala, irmãos, que se nós não cuidar dos nossos, dos da nossa família, nós negamos a fé. E a tendência natural é o quê? A gente ser bonzinho para os outros de fora. Você vai convidar os amigos de fora para jantar em casa, você vai pegar a toalha bonita, o jogo de copo bonito. Porque é natural a gente querer valorizar mais os de fora do que os de dentro.
Não, é com a sua família que você vai usar o melhor guardanapo, o melhor copo, o melhor jogo de prato. É a sua família, é o bem maior que você tem. Então, em quinto lugar, ser generoso com a pessoa. Antigamente, os filhos honravam os pais. Por exemplo, você vai comer. Antigamente eram os mais velhos primeiro, sim ou não? E hoje? Se deixar, os filhos deixam as mães sem comer. Como o Alexandre dizia, nossa vez não chegou, irmãos. Por quê? Porque nós esperávamos os nossos pais, era eles tudo primeiro. Agora que chegou a nossa vez, as crianças servem primeiro. Nossa turma se lascou. Não é verdade? Antigamente eram os pais, a coxona do frango, a gente só sonhava, era pro pai. Quem é dessa época, ou será que é só eu que sou antigo? O melhor era pro pai. Hoje nós comemos o pai que se lasca, ele que frita um ovo depois, né? É ser generoso. Servir o pai, pôr a cadeira para a mãe, deixar ela servir primeiro. Vamos mudar isso, irmãos. Mãe, a partir de hoje a senhora que vai servir primeiro. Você já viu aquela mãe? Chega os filhos, todo mundo está servindo, ela está em pé, nem vai servir não. Minha sogra, quando eu vou lá, tem que brigar com ela. Dona Laura, vamos comer. Não, espera aí, a senhora está esperando o quê? Ver se vai sobrar comida para a senhora? Vai sobrar, vem comer e deixa esses filhos que se vira. Porque são hábitos que elas têm. Então vamos, irmãos, ser generoso com a mãe. Vamos tratar elas bem. Igual eu disse, tem pessoas que se tratar os amigos igual trata a mãe, com falta de respeito, grita, não tem paciência, não teria um amigo. Só que a coitada da mãe suporta tanta coisa. E mãe, irmãos, mãe é mãe. Eu já vou concluir. Eu me lembro, quando eu trabalhava no frigorífico, eu tinha que levar marmita. Só que muitos, enquanto era mãe, a maioria dos caras lá que trabalhavam, quando era mãe, elas acordavam de manhã, de madrugada, 1 hora antes do peão, para fazer a marmitinha para ele levar ela quentinha. Aí quando o cara casava, aí a mulher falava assim: eu vou fazer a janta, você já põe a marmita sua na geladeira, faz uma marmitinha, senão você vai passar fome amanhã. É verdade. Eu fazia a janta e o cara, opa, deixa eu fazer minha marmitinha primeiro, colocar na geladeira, né? E aí eu via isso lá. E eu falava: mãe, eu faço a marmita na janta, não precisa a senhora acordar cedinho para fazer comida para mim não. Ele falou: não, meu filho, enquanto Deus dá graça eu vou acordar. Direto eu falava. Tipo, eu acordava 3h10, eu acho. Ela acordava 2 e pouco, para fazer tudo fresquinho. Aí depois, infelizmente, ela passou um processo de enfermidade. Foi quando não teve jeito mesmo. Aí eu mudei para a fase dos casados e fazia a marmita na janta. Então, mãe, irmãos, é inacreditável, né? Mãe é mãe. Então seja generoso com elas. Amém? E por último, ame-a com honra. E eu encerro aqui. Ame ela com honra. Irmãos, existe um mandamento que diz o quê? Que nós temos que honrar pai e mãe para que prolongue os nossos dias na terra. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia fala que nós devemos honrar e respeitar os nossos pais. Sim ou não? Só que nós respeitamos eles enquanto nós estamos dentro da casa deles, certo? Você já viu, às vezes o filho fala: pai, eu não como jiló. Enquanto você estiver nessa casa, você vai comer, porque quem manda aqui é eu. Pode comer esse trem.
Parece que não tem mais esses pais machos assim, né? Mas antigamente era assim, né? Porque quem manda aqui é eu. Enquanto tá aqui é do meu jeito, sim ou não? Tá certo ou errado? Tá certo. Enquanto estiver dentro da casa do pai, segue as regras do pai. Deve obediência aos pais. Então temos que honrar e respeitar os pais. Só que agora, quando você sai, deixa o pai, você casa, tem a sua vida e a sua casa, você vai obedecer seu pai ainda? Sim ou não? Sim ou não? Você não deve mais obediência a ele, mas honra é para a vida toda. Honrar o seu pai, a sua mãe. Quando eu digo pai, eu estou dizendo mãe. Você vai honrar a sua mãe para a vida toda. O que é honrar? Como assim que eu vou honrar? Você vai tratar ela com o devido respeito, você vai cuidar dela, você vai se importar com ela, você vai ter um zelo porque ela é sua mãe. Por exemplo, quem aqui fala com a sua mãe todo dia? Segura a mão, deixa eu ver. Quem fala com a sua mãe toda semana, pelo menos? Se não fala uma vez por semana, hein? Vai falar só uma vez cada 6 meses, certo, né? Se você fala com a sua mãe constantemente: mãe, como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Como é que tá as coisas aí, mãe? Sabe o que você está fazendo com isso? Você está honrando ela. Você está honrando ela. Se você se importa com a saúde dela, se você se importa como está, se você tem acompanhado ela, às vezes mesmo de longe, isso é honra, você está honrando ela, cuidando dela. Então honre, cuide. Amém? Se coloque de pé. Então, no resumo, irmãos, você que tem a sua mãe, demonstre amor com essas pequenas coisas. E uma outra coisa importante: você fazendo isso com a sua mãe, presta